Olá pessoal, meu nome é Jéssica. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Barroco e as obras barrocas que estão no vestibular da Unicamp e da FUVEST. Então vamos lá! Para a gente estudar e analisar as obras do vestibular, a gente precisa estar atento ao contexto histórico no qual ele foi escrito, quem é esse autor e quais são as características desses gêneros. Então vamos começar pelo contexto histórico e literário de duas obras importantes que estão neste ano no vestibular da Unicamp e da FUVEST. Uma delas já foi solicitada, que é o Sermão de Quarta-feira de Cinzas, do Padre Antônio Vieira. E para esse ano na FUVEST a gente tem os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Então fiquem atentos, alunos e alunas, porque essas obras podem ser cobradas esse ano. As duas obras estão no contexto do Barroco, um movimento literário que está aí situado no século XVII. Mas a gente precisa voltar um pouquinho no século XVI, no classicismo, para entender as características fundamentais do Barroco na literatura. Logo no finalzinho do classicismo do século XVI, a gente está vivendo aí uma crise da crença nos valores antropocêntricos. Ou seja, nas aulas de história vocês aprenderam aí a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, e isso faz com que o homem do século XVII seja um homem bastante angustiado. Ou seja, a gente vai dizer que o Barroco é uma escola de fusão entre duas ideologias aí que são muito opostas, o teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista. Então é comum nas obras presentes no Barroco, que haja aí uma angústia existencial, uma angústia em relação à vida, a como os homens viviam essa vida e como eles entendiam essa vida. Portanto, nós vamos ver isso com mais força nas obras do Gregório de Matos. Tudo bem? Voltando um pouquinho, dentro dessa escola literária a gente tem dois estilos de se produzir textos literários. Um é o conceptismo e o outro o contismo. No conceptismo, a gente tem aí como grande representante o Padre Antônio Vieira, que é o autor aí dos Sermões de Quarta-feira de Cinza. Vamos pensar no sermão. O sermão, ele é um texto oral, cujo objetivo é convencer o ouvinte a seguir um ideal que seria o ideal cristão. Tudo bem? Então, o que importa nesse tipo de texto é o argumento, é convencer, é o raciocínio lógico, portanto, há aí um jogo de ideias. Para quem já leu o Sermão de Quarta-feira de Cinza, vai perceber que há o tempo todo uma repetição, é uma circularidade no tema, justamente porque ele precisa te convencer, precisa te envolver nesse raciocínio lógico para que você seja convencido. No caso do Sermão de Quarta-feira de Cinzas, ele quer te convencer de que a gente precisa sempre lembrar que nós somos pó, viemos do pó e retornaremos ao pó. Portanto, não podemos esquecer a memória da morte. A gente precisa sempre viver uma vida pensando que a gente vai retornar ao pó. E, portanto, é preciso viver a vida seguindo ideais cristãos. Tudo bem? Nosso segundo estilo é o cultismo. O cultismo, diferente do conceptismo, que se preocupa com o jogo de ideias, portanto, ele vai se preocupar com o jogo de palavras. No jogo de palavras, a gente tem aí as metáforas, as hipérboles, os hipérbatos, e, portanto, esses textos não são tão simples de se entender. Então a gente tem esse ano na FUVEST uma obra nova, que são os poemas escolhidos do Gregório de Matos. O Gregório de Matos é aí um dos primeiros autores brasileiros que a gente estuda na nossa história literária. Baiano, vai ter a Bahia, muitas vezes, como um dos temas dos seus poemas. Então ele vai escrever poemas satíricos, ou seja, aqueles poemas que satirizam, que
fazem uma crítica de costumes a partir de uma zombaria. Então ele vai criticar essa sociedade baiana bastante corrompida, né? O que falta nesta cidade? Verdade. E, portanto, a gente tem aí que prestar atenção nesse contexto social brasileiro, inclusive o português também, que vive uma crise econômica, para interpretar esses poemas satíricos. Além disso, ele também vai ter poesia lírica amorosa. Lírica amorosa erótica, no momento em que ele vai aí falar de uma mulher que, ao mesmo tempo que é anjo, pode ser diabólica, né? Vejam aí de novo esse paradoxo existente no Barroco, que é essa tentativa de fundir antropocentrismo e teocentrismo. Além disso, a gente tem a poesia religiosa do Gregório de Matos, que é uma poesia em que, de novo, esse paradoxo, essa angústia humana aparecem na temática desses poemas. Então, há poemas aí em que o Gregório de Matos se desculpa por pecar, mas, ao mesmo tempo, diz que quanto mais ele peca, mais próximo ele fica de Deus. Então, vejam aí essa escola que é das contradições humanas, dos paradoxos humanos. Pensem bastante nesse contexto histórico para analisar essas duas obras, mas não esqueçam também da estrutura. Tudo bem? Agora eu vou realizar aqui o meu sonho de blogueira e pedir para vocês se inscreverem no canal e darem um joinha nesse vídeo. Muito obrigada!